Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para uma aula de lógica aplicado à matemática. Na aula de hoje vamos estudar técnicas de demonstração para teoremas. Bem pessoal, como a gente viu no primeiro estágio, existem vários tipos de teoremas, né? Cada tipo de teorema pode exigir uma técnica diferente para demonstrar. E também é possível que um mesmo teorema possa ser demonstrado de várias formas diferentes, usando até técnicas diferentes. Bem, antes da gente adentrar nas técnicas de demonstração, eu vou aqui citar alguns erros que são muito cometidos pelos estudantes, tá certo? Então, o objetivo de falar desses erros aqui é justamente que vocês evitem cometer esses erros. Então, um primeiro erro que é muito cometido pelos estudantes é o seguinte: imaginemos que a gente está diante de um teorema do tipo hipótese implica em tese. Então, para a gente demonstrar esse teorema, usualmente a gente vai partir da hipótese e iniciar um processo de argumentação para deduzir a tese. Então, o que acontece muito é os estudantes trocarem, e em vez de partir da hipótese e em seguida deduzir a tese, eles partem da tese e vão deduzir a hipótese. Ou seja, a pessoa, em vez de tentar demonstrar o teorema hipótese implica em tese, vai tentar demonstrar a recíproca, tese implica em hipótese. Então isso é errado, né? Se você quer demonstrar o teorema hipótese implica em tese, você vai deduzir a tese a partir da hipótese. Bem, isso acontece especialmente em igualdades. Imaginemos que a gente quer demonstrar uma certa igualdade, do tipo x igual a y, onde x é uma expressão e y é outra expressão. Então, a tese do teorema é essa igualdade, tá certo? Então, você não pode partir dessa igualdade, o que acontece muitas vezes, tá certo? Então, se o meu objetivo é provar essa igualdade, eu vou partir ou da hipótese que o teorema deu, ou de outras igualdades que eu já conheço, para a partir delas eu deduzir a minha tese, que é essa igualdade. Então, outro erro muito cometido e mais ou menos parecido com esse é o seguinte: imaginemos que a gente também está diante de um teorema do tipo hipótese implica em tese. E aí eu vou partir da minha hipótese e iniciar um processo de argumentação aqui para deduzir a tese, certo? No meio da minha argumentação, eu vou e uso o próprio teorema que eu estou demonstrando. Então, isso é um erro também muito cometido pelos estudantes. Não pode usar o teorema que você está demonstrando na demonstração dele. Então, vamos prestar atenção para não cometer esses erros, tá certo? E agora vamos dar algumas dicas. A primeira dica é não cometa esses erros do slide anterior, certo? Outras dicas. Primeiro, fazer um rascunho do que você está tentando demonstrar. Então, primeiro você vai fazer uma continha, uma argumentação do que você está tentando provar, e aí depois você vai organizar essas ideias que você fez no rascunho em uma redação que vai ser a demonstração do seu teorema. Bem, uma outra dica bem valiosa é essa daqui, a técnica de trás para frente. Então, imaginemos de novo que eu estou com um teorema do tipo hipótese implica em tese, tá certo? O meu objetivo é sair da hipótese e ir até a tese, né? Bem, ocorre que muitas vezes a gente tem dificuldade para descobrir quais os argumentos vão conectar a hipótese até a tese, tá certo? Aí o cara vai fazer os rascunhos, tentar enxergar que caminho é esse e não consegue enxergar. Então, uma dica é a seguinte: se eu estou tentando demonstrar o hipótese implica em tese, não estou conseguindo, não estou enxergando esses argumentos que levam a hipótese à tese, o que é que eu faço? Eu no rascunho que eu estou fazendo ali para tentar descobrir esses argumentos, eu vou tentar fazer o da recíproca, o contrário. A tese implica na hipótese. Sei que vocês devem estar dizendo, mas isso não é o erro anterior que acabou de falar? Digo, isso é, se você for escrever isso na redação, isso é um erro, tá certo? Agora, se você só fez isso no seu rascunho para tentar lhe ajudar a descobrir quais os argumentos conectam a hipótese até a tese,
aí tá valendo, tá certo? No rascunho vale tudo, para você descobrir quais argumentos levam a hipótese até a tese. Então, no rascunho você pode tentar partir da tese e chegar na hipótese. É claro que se você fizer a sua redação assim, partindo da tese e chegando na hipótese, vai estar errado, tá certo? Então, você pode fazer isso só para ver se isso te dá uma luz para descobrir qual é o caminho argumentativo que vai sair da hipótese e chegar na tese, tá certo? Essa técnica é conhecida como técnica de trás para frente. Mas, de novo, repito, você deve deixar essas contas que saem da tese e chegam na hipótese apenas no rascunho. Isso, você não vai fazer a redação da demonstração partindo da tese e chegando na hipótese, que é errado. Beleza, pessoal? Então, levantado esses erros e essas dicas, vamos agora falar das demonstrações propriamente ditas. Certo, pessoal? Existem dois tipos de demonstrações para teoremas, tá certo? Tem as demonstrações diretas e as indiretas. As diretas, como o nome sugere, é a demonstração onde você, de fato, demonstra a tese, né, a partir das suas hipóteses. Ou seja, você vai partir da hipótese e construir um caminho argumentativo até deduzir a tese. As demonstrações indiretas são as que não seguem esse caminho, tá certo? Que usam outros procedimentos lógicos para deduzir o teorema, ok? Então, primeiro a gente vai trabalhar aqui as demonstrações diretas e nas aulas seguintes a gente vai chegar nas demonstrações indiretas. Então, a primeira demonstração direta que a gente vai discutir aqui é a técnica de exaustão. Essa técnica de demonstração ela é usada em teoremas que afirmam que uma quantidade finita de objetos satisfaz alguma propriedade. Okay? Essa técnica ela consiste em você simplesmente checar que esses elementos satisfazem a propriedade em questão. Tá certo? Então, se o teorema diz que 5 elementos satisfaz uma determinada propriedade, você vai pegar esses 5 elementos e checar isso de um em um. Obviamente, você só pode fazer isso para uma quantidade finita de elementos. Vamos aqui então dar alguns exemplos onde essa técnica é usada. Aqui temos esse seguinte teorema, pessoal. Ele diz o seguinte: os números 13, 18, 29 e 34 podem ser escritos como soma de quadrados de dois números primos, tá certo? Então, esse teorema aqui, ele está se referindo a 4 números que satisfaz uma propriedade. Essa é a propriedade do número poder ser escrito como quadrado de dois números primos. Então, a demonstração para esse teorema é simplesmente a gente verificar a propriedade para os 4 números. Então, aqui a redação vai ficar como? Temos que 13 é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Veja que eu estou checando que o 13 realmente pode ser escrito como soma de quadrados de dois números primos. Faço a mesma checagem para o número 18. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 29 é 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 34 é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá certo? Então, assim a gente checou que os 4 números realmente podem ser escritos como soma de quadrados de dois números primos. Tá certo? Portanto, o teorema é verdadeiro. Ok? Essa daqui é a redação para esse teorema usando a técnica de exaustão, pessoal. Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar bem a ideia. Esse teorema ele diz o seguinte: os números 12 e 18 são os únicos números naturais entre 9 e 19 que são simultaneamente múltiplos de 2 e de 3. Então, aqui a gente vai primeiro fazer uma lista de quais são os números naturais entre 9 e 19. São esses aqui. Esses são todos os números naturais entre 9 e 19. Então, o teorema diz que dentre esses números, apenas 12 e 18 são múltiplos simultâneos de 2 e de 3. Tá certo? Então, vamos checar que dentre todos esses números, só 12 e 18 realmente são múltiplos de 2 e de 3.
Então, a gente vai fazer aqui uma lista de todos os números. Então, aqui o 9 não é múltiplo de 2, né? O 10 não é múltiplo de 3. E a gente vai checando todos os números, tá certo? Checando todos eles, ó, apenas o 12 e o 18 são realmente múltiplos de 2 e de 3. Concluímos a redação assim, ó. Logo, os únicos números entre 9 e 19 que são múltiplos de 2 e 3 simultaneamente são 12 e 18. Então, pessoal, antes de partir para a próxima técnica de demonstração, vamos enfatizar aqui o óbvio, né? Que essa técnica de demonstração ela não pode ser usada para uma quantidade infinita de elementos, né? Só para uma quantidade finita. Se tivermos diante de uma quantidade infinita, aí já temos essa outra técnica de demonstração, que é a de representação de elementos. Imaginemos que eu estou com um teorema que diz que os elementos de um certo conjunto satisfazem alguma propriedade. E esse conjunto tem infinitos elementos. Então, o que é que eu vou fazer, né, para mostrar que todos os elementos desse conjunto satisfazem essa propriedade? Eu vou pegar um elemento genérico desse conjunto e mostrar que esse elemento genérico satisfaz a propriedade desejada. Como assim elemento genérico? É um elemento do conjunto que represente todos os elementos do conjunto, tá certo? Então, por exemplo, se é o conjunto dos números naturais, eu não posso simplesmente pegar 1 ou 3 ou 50. Isso aí é um número particular do conjunto dos números naturais. Eu preciso pegar um cara genérico, um cara que represente todos os números naturais. Então, eu pego, por exemplo, uma letra n, onde n é um número natural, tá certo? N seria um elemento genérico. Então, vamos aqui fazer um exemplo para ver como isso funciona na prática, tá? Então, nesse teorema aqui, ele diz o seguinte: se a e b são números racionais, então a soma de a mais b também é um número racional. Ó, vejam bem, o conjunto dos números racionais é infinito. Eu não poderia fazer essa checagem aqui testando todos os números racionais, porque tem infinitos. Então, a gente não pode aplicar a técnica de exaustão aqui. Então, vamos aplicar a técnica de representação de elementos. Antes de iniciar a redação, vamos lembrar aqui, ó, que o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é um número inteiro diferente de zero. Então, pela técnica de representação de elementos, a gente vai o quê? Pegar os elementos do conjunto, eu vou pegar representantes genéricos dele, tá certo? Então, A e B, números racionais. Isso significa que A e B são frações, no numerador e no denominador são números inteiros e o denominador diferente de zero, tá certo? Então, essa frase aqui, ó, eu estou tomando representantes genéricos do conjunto. Agora, eu preciso deduzir a tese, a propriedade, né, para eles. Então, o que eu preciso deduzir é que a soma deles, desses dois representantes genéricos aqui, também é um número racional, tá certo? Então, vamos calcular aqui essa soma para ver. Então, A mais B, né, eu vou substituir aqui o A pela fração P sobre Q e o B pela fração R sobre S. Vou somar isso aqui. Para eu somar essas duas frações, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá certo? Entre Q e S dá Q vezes S. E aí eu somo essa fração, dá essa outra fração aqui. Nessa fração resultante aqui, pessoal, o denominador é Q vezes S. Como o Q e o S são diferentes de zero, então Q vezes S também vai ser diferente de zero, né? Se multiplicar dois números diferentes de zero, o resultado é diferente de zero. Além disso, o numerador e o denominador são números inteiros, né? Então, você está diante aqui de uma fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador é um número diferente de zero. Então, isso significa que essa fração aqui é um número racional. Então, a gente conclui aqui que A mais B é um número racional. E isso é a demonstração do teorema, pessoal. Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse teorema diz: a soma de um número par com um número ímpar é um número ímpar. Então, aqui eu vou só reescrever
o mesmo teorema na forma se P, então Q. Hipótese implica em tese. Reescrevendo aqui esse mesmo teorema na forma hipótese implica em tese, é assim. Ó. Se n é par e m é ímpar, então n mais m é ímpar. Tá certo? Essa frase azul é a mesma da preta, escrita de forma diferente. Agora vamos iniciar a redação da demonstração, tá? Então, de novo, né, existem infinitos números pares e infinitos números ímpares. Eu não posso usar a técnica de exaustão aqui. Então, eu vou pegar representantes genéricos dos números pares e dos números ímpares. Então, seja n aqui um número par, m um número ímpar. Isso significa que o número n, que é par, é da forma 2 vezes a, onde a é um número inteiro, e o número m, como ele é ímpar, ele é da forma 2b mais 1, onde b é um número inteiro. Muito bem, então nosso objetivo é provar que n mais m é ímpar. Então vou somar aqui o n mais m e ver o que é que dá, certo? N é 2a, então vou trocar aqui o n por 2a, e o m é 2b mais 1. Vou trocar o m por 2b mais 1. Então n mais m é isso aqui. Essas duas primeiras parcelas aqui, eu vou botar o 2 em evidência. N mais m dá igual a isso aqui, pessoal. 2 vezes a mais b mais 1. Então, veja bem. Esse número que está entre parênteses aqui é um número inteiro. Então, você acabou de concluir que o n mais m é 2 vezes algum número inteiro mais 1. Isso significa que ele é ímpar, né? Então, a gente concluiu que o n mais m é ímpar. Isso conclui a demonstração. Bem, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui usando a técnica de representação de elementos. Então, neste teorema, ele começa definindo um conjunto. Tá? O conjunto A é o conjunto dos pares ordenados x e y, onde 2 vezes a primeira coordenada dá igual à segunda coordenada. Então, ele diz o seguinte, esse teorema está dizendo que esse conjunto ele é fechado em relação à soma. Se você pegar dois elementos desse conjunto, a soma deles também cai dentro do conjunto. Então vamos pegar aqui dois elementos desse conjunto, u e v. Um elemento desse conjunto é um par ordenado, né, da forma x, y, u, e o v da forma ab. Tá certo? Então, como esses dois caras estão no conjunto A, isso significa que 2 vezes a primeira coordenada dá igual à segunda coordenada. Tá certo? 2x dá igual a y, 2a dá igual a b. A gente precisa verificar que o elemento A mais B também está no conjunto. Então, vamos calcular aqui A mais B, né? Só somar coordenada a coordenada, dá esse elemento aqui. E agora, para a gente verificar se esse cara está no conjunto A, a gente tem que calcular 2 vezes a primeira coordenada e ver se isso realmente dá a segunda, né? Então, vamos aqui calcular 2 vezes a primeira coordenada, 2 vezes x mais a. Tá 2x mais 2a. Agora, ó, como o 2x dá igual a y, você vai trocar o 2x por y. E como 2a dá igual a b, você troca o 2a por b. Então, fica y mais b. Então, o que a gente concluiu aqui é que 2 vezes a primeira coordenada dessa soma dá igual à segunda coordenada. Logo, u mais v pertence ao conjunto A. Bom, pessoal, agora vamos falar da técnica de demonstração de existência. Existem muitos teoremas importantes na matemática cuja tese estabelece a existência de um elemento que satisfaz alguma propriedade. Então, a forma mais simples de você provar um teorema desse tipo é simplesmente você exibir o elemento que satisfaz a propriedade. Então, se o teorema está dizendo, olha, existe algum objeto que satisfaz isso. Então, a forma mais simples de você provar isso é dizer, ó, o objeto que satisfaz isso é esse aqui. Certo? Então, exibiu o objeto. Bem, no entanto, isso nem sempre é possível. Existem muitos teoremas que estabelecem que um determinado objeto existe, mas a demonstração não mostra que elemento é esse, só conclui que ele existe. Mas a forma mais simples de você mostrar um teorema desse tipo é simplesmente achar o objeto que satisfaz a propriedade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nesse teorema aqui, ele está dizendo que existe um número natural par divisível por 3 e menor que 10.
Então, a demonstração para esse teorema é simplesmente você exibir o elemento. O número 6 é um número natural par, divisível por 3 e menor que 10. Então, simplesmente isso. Esse teorema estabelece o seguinte: entre dois números racionais distintos, existe um número racional diferente de ambos. Então, vamos reescrever aqui o teorema na forma hipótese implica em tese, para ficar mais claro, tá? Essa frase azul aqui é a mesma frase preta, só reescrita, tá? Então, aqui está dizendo, se A e B são racionais e A é diferente de B, então existe um número racional, que não é A nem B, entre A e B. Agora vamos passar a demonstração desse teorema, tá certo? Então vamos aqui partir da hipótese, né, que você tem dois números racionais, A e B, e eles são diferentes. Então nosso objetivo é mostrar que existe um número racional entre A e B que nem é A e nem é B. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o ponto médio entre A e B. O ponto médio entre A e B, ele também vai ser um número racional, né? E se você somar dois números racionais, a gente já viu na aula de hoje que o resultado é um número racional. Ele é diferente de A e de B e, ademais, ele está no meio ali, né? Entre A e B. Então, vamos agora falar da última técnica de demonstração desta aula, certo? É uma técnica que eu deixei por último, que ela é mais polêmica. É a técnica de vacuidade. Tá certo? É uma técnica que geralmente não é muito usada, porque os teoremas que usam essa técnica, eles não servem para nada, tá certo? Como a gente vai ver aqui. Vamos considerar aqui uma sentença do tipo hipótese implica em tese. H e T vamos considerar propriedades. Como elas são propriedades, existe um conjunto A associado à propriedade H e existe um conjunto B associado à propriedade T. Então, demonstrar o teorema hipótese implica em tese é simplesmente você comprovar que o conjunto A está contido no conjunto B. Ocorre que, às vezes, alguns teoremas têm a hipótese vazia, ou seja, o conjunto relacionado aos elementos que satisfaz a hipótese é vazio. E se A é vazio, essa inclusão aqui, ela obviamente é verdadeira, né? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, a técnica de vacuidade consiste em você checar que nenhum elemento satisfaz a hipótese. E, portanto, o teorema vai ser verdadeiro. Ok? Obviamente que um teorema cuja hipótese é vazia, ele simplesmente não serve de nada, porque nenhum objeto vai satisfazer a hipótese. No entanto, é importante a gente mencionar aqui essa técnica. Então, vamos ver aqui o exemplo de um teorema dessa natureza. Ele está dizendo o quê? Todo número natural menor que 1 é divisível por 384. Se a gente quiser reescrever esse teorema na forma hipótese implica em tese, ele é assim, ó. Se n é natural e n é menor do que menos 1, então n é divisível por 384. A demonstração desse teorema é simplesmente você verificar que não existe nenhum elemento que satisfaz a hipótese. Não existem números naturais menores que menos 1. Está verificado a veracidade do teorema. Tá certo? Um outro exemplo é esse aqui, ó. Se n pertencente aos naturais é solução da equação, dessa equação aqui, então raiz quadrada de 2 é um número inteiro. Ok? Então, novamente, ó, a gente basta justificar que não tem ninguém satisfazendo a hipótese. Então, o discriminante aqui da equação, delta, né, se você calcular, é 1 menos 8 dá menos 7. Isso significa que essa equação não possui solução nem nos números reais, quanto mais nos números naturais. Então, não existe número natural que é solução da equação. Portanto, a hipótese desse teorema é vazia e, portanto, o teorema é verdadeiro. Tá? E a demonstração é simplesmente você verificar que a hipótese é vazia. Então, é isso. Quando você tem um teorema de hipótese vazia, veja que a tese nem importa. Você pode afirmar qualquer coisa na tese, por mais absurda que seja. Se a hipótese for vazia, o teorema vai ser verdadeiro, por mais absurda que seja a tese. Tá certo? Né? Por isso que essa
técnica de demonstração não é muito usada, porque os teoremas em que você vai usar essa técnica, eles não vão servir de nada. Eles apenas dizem um fato óbvio, que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa aula aqui de lógica. Na próxima aula, que será presencial, veremos mais algumas técnicas de demonstração. E é isso. Um abraço para todo mundo. Se você gostou do vídeo, dá o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Um abraço, até mais.